boa tarde a todos. Sejam bem-vindos no 5º Colóquio Transdisciplinar de Pesquisa em Literatura. Hoje é o último dia do evento e nós teremos uma conferência inicial intitulada Ser e Não Ser, Eis a Questão em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, com a professora doutora Márcia Marques de Moraes, da PUC Minas. E antes de eu convidar a Márcia, propriamente dito, eu queria dizer para vocês da minha especial emoção em receber a Márcia aqui. Além de hoje ser uma grande querida amiga, ela nos acolheu quando nós estávamos pensando num novo projeto, deu todo o apoio, todo o esclarecimento, sempre dividiu conosco os conhecimentos que ela tem, e para a gente é muito bom recebê-la aqui. Vou ratificar, é uma honra muito grande e eu me sinto mesmo muito feliz e muito emocionada por isso. E agora eu vou falar então sobre a Márcia, que possui graduação e especialização em letras português pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestrado em língua portuguesa pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em teoria da literatura e literatura comparada pela Universidade de São Paulo. É professora adjunta 3 da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, atuando na área de letras, com ênfase em teoria literária, com foco nos seguintes temas: teorias críticas e leitura do texto literário. É especialista na literatura de Guimarães Rosa, com ênfase em pesquisa sobre o romance Grande Sertão Veredas, que constitui o principal objeto de suas publicações. Coordena atualmente o grupo de pesquisa intitulado O Fantasma da Obra, a decifração de enigmas na leitura do texto literário, com vistas à formação de leitores, de professores de leitura e de pesquisadores interessados na importância do texto literário, no processo de leitura, buscando para isso o diálogo entre as teorias literárias e linguísticas e entre os processos de produção e recepção de textos, na construção dos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao ato de ler. É coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais para o triênio 2014-2016. Atualmente é coordenadora adjunta do mestrado profissional da CAPES. Eu vou passar a palavra para a Márcia. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade, em pé, sentada, da forma que você achar melhor. Bom, eu agradeço, de público, as palavras afetuosas e acolhida da Moema aqui a mim. Já é a segunda vez que eu vivo essa experiência de estar aqui com vocês e tenho certeza de que se duplicará o meu prazer de falar aqui agora de um lugar bem acadêmico, que é o lugar das minhas pesquisas. Antes eu tinha vindo sempre falar a partir de alguma coisa administrativa, alguma coisa da CAPES, alguma coisa de coordenação. Vocês devem ter visto que o meu currículo Lattes está desatualizado, porque eu fui coordenadora no triênio de 2016, que acabou, graças a Deus, mas continuo adjunta da CAPES até 2018, até março de 2018. Eu quero primeiro, então, agradecer ao SES, na pessoa da Moema, e também do professor Altamir, e também da Mariana, poder estar aqui com vocês. Esse convite me foi feito a partir de um contato que Mariana, que é uma mestranda, teve comigo num evento na Faculdade dos Jesuítas em Belo Horizonte, que é uma faculdade de teologia, onde a gente falou muito sobre as questões da corporeidade, da teologia, e eu apresentei um trabalho que era um trabalho sobre o Pacto no Grande Sertão, mostrando as misturas que existem no romance rosiano, em toda a literatura de Guimarães Rosa, sobretudo no romance rosiano, e mostrei a questão do corpo, da sensoriedade e da corporeidade, que é trabalhada sempre
né, porque o Rosa é um autor que privilegia muito as intuições, no texto do Pacto. Então, a Mariana me disse que eu apresentasse esse trabalho aqui, mas quando eu fui ler o trabalho, reler, eu vi que ele podia ficar um pouco deslocado da transdisciplinaridade, porque aí nós precisaríamos de tocar nos conceitos de corporeidade, esses conceitos teológicos que já eram de conhecimento da plateia num curso, né, num programa de teologia. Então, eu resolvi dar uma outra direção, que é uma direção que inicia também a questão da corporeidade, que tem esse título que eu passei para o professor Altamir, né? Que é Ser e Não Ser, eis a questão em Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, né? Então, todo mundo está vendo que quando eu coloco esse título, Ser e Não Ser, de uma certa maneira, eu parodio a máxima shakespeariana, né, que é ser ou não ser, eis a questão. Então, Guimarães Rosa é um autor, né, que vem exatamente dar uma torção nesse dizer, né, nesse imperioso ser ou não ser, dizendo que as coisas são e não são ao mesmo tempo, paradoxalmente. E a questão está exatamente nesse paradoxo, né? Então, por isso, esse título. E aí eu coloco uma epígrafe, que é exatamente onde está onde está desenvolvida essa questão mais fundamente no Grande Sertão, que é uma conversa que o Riobaldo conta para o interlocutor dele, que teve com um jagunço chamado Joe Bexiguento, depois de um tiroteio muito grande, de uma grande luta, onde ele, jagunço Riobaldo, tinha sempre dramas de consciência a respeito da mortandade, a respeito das pessoas que ele tinha matado, e falava com o Joe Bexiguento desse drama existencial dele. E ele dizia: Joe, você não fica preocupado, você não fica angustiado depois que passam essas batalhas? E o Joe Bexiguento diz: não. Meu pai me deu minha sina, jagunceio. Né? Então, o Riobaldo, que é o narrador personagem do romance, ele diz para o interlocutor dele, ele está o tempo inteiro fazendo uma interlocução com alguém que chega de fora. Ele disse: baixei, né? Mas fui ponteando aos opostos, que isso foi o que sempre me invocou. O senhor sabe, eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim, que de um lado esteja o preto e do outro branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Quero os todos pastos demarcados. Como é que eu posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas traz a esperança mesmo do meio do fel do desespero. Ao que este mundo é muito misturado. Né? Então, é a partir daí que ele vai dizer que o mundo é misturado e que as coisas são e não são. Então, eu começo dizendo que as misturas do mundo no romance rosiano, elas vêm, literariamente, contrariar a máxima shakespeariana, né? To be or not to be, that's the question. E, filosoficamente, talvez ilustrem, negativando, o que se lê na doutrina de Descartes, quando insistia em construir um método para a filosofia que fosse exato e seguro, nos moldes do método científico aplicado às ciências naturais, especialmente a matemática. Para isso, para Descartes, era preciso categorizar o mundo, a realidade, separando-a em categorias estanques, com o objetivo maior de buscar a certeza sobre os acontecimentos e ainda de buscar ideias claras e distintas. Então,
Se Descartes privilegia a razão e, por isso mesmo, despreza o conhecimento a que nossos sentidos nos levam, o narrador rosiano do Grande Sertão Veredas, Riobaldo, em suas perguntas intérminas, feitas a seu interlocutor virtual, logo a si mesmo, faz balancê entre razão e sentidos, sentimentos, pendendo muito para esses últimos. Se Descartes busca uma certeza fundante, sólida, inabalável, só encontrando no existir a partir do pensar, é o chamado cogito cartesiano, cogito ergo sum, traduzido como penso, logo existo, Guimarães Rosa, autor, através de Riobaldo, narrador, encontra um outro método. E como todo artista que, segundo Freud e Lacan, adianta-se a seu tempo, encontra um outro método. Porque como o Lacan e o Freud primeiro e depois o Lacan disseram, os psicanalistas sabem muito, mas os poetas sabem tudo. É que o seu romance encena o dialogismo, a interlocução, a intersubjetividade como meios de se chegar à verdade. Sempre em fading, numa terminologia bartesiana. Ou seja, sempre escapando ao impossível real. Né? A verdade está sempre escapando. A gente nunca tem certeza dela. Tal estratégia, nomeada por grandes críticos esquema técnico, por Arrighucci Júnior, ou operação de autoestética por Antônio Cândido, fica expressa no diálogo virtual ou monólogo interior como gênero discursivo privilegiado na estrutura do romance. Então, quais são as estratégias de que se vale o autor, através do narrador, para mostrar que a verdade é um pouco inalcançável, que a gente nunca tem certeza sobre ela, que a gente tem que viver sempre a incerteza, e que a literatura é um lugar ótimo dessa vivência? Ele faz um esquema técnico ou operação de autoestética em que há um monólogo interior, de fato, que está despistado num diálogo virtual, e isso já por si já mostra que não há certezas postas, porque há sempre uma troca, né, assim, na enunciação entre o locutor e o interlocutor. Guimarães Rosa ainda põe em ato o que se potencializa através da enunciação. O conhecimento só se constrói diante de um outro, do outro, onde o eu se projeta e se refrata num tu, numa operação também reversível. Tudo é e não é. Porque o eu que está dizendo será o tu do tu que acabou de escutar. Né? No entanto, no exercício do pensamento, da reflexão, do cogito, para o existir, para o ergo sum, para construir as identidades do ser, se encontrariam a doutrina cartesiana e a rosiana. Né? Como? Percebe-se com clareza que toda a reflexão de Riobaldo, nas quase 500 páginas do romance, gira em torno da dúvida. E Descartes é conhecido como filósofo da dúvida. Ele termina o romance, lá no término, dizendo: narrei ao Senhor. No que narrei, o Senhor talvez até ache mais do que eu a minha verdade. Fim que foi. Aqui a história se acabou, aqui a história acabada, aqui a história acaba. Então a gente vê, talvez ache mais do que eu, achar tanto no sentido de encontrar como no sentido de supor a minha verdade. Então não há uma verdade absoluta. Então, Grande Sertão Veredas é, entre outras muitas leituras, a busca intérmina de uma verdade, sempre buscada, desejo sempre, e assim, exercício de inscrição de subjetividades. Vou fazer aqui um breve parêntese para mostrar, aqui, para a gente conversar sobre o fato de o Guimarães Rosa, na sua esperteza, na sua estratégia autoral, na sua esperteza discursiva e esperteza linguística, aproveitar de vários autores, transdisciplinar
intertextualizar várias disciplinas. Então, eu encontrei, nunca tinha pensado nisso, mas por um acaso, porque tenho netos, encontrei numa coleção infantil que fala dos filosofinhos, o Descartes, e com isso que está aí, ó. A guisa de ilustração, vale-me de uma obra infantil, René Descartes, volume 1 da coleção Filosofinhos de Maria Nazaré Agra Racing, e de trecho de Grande Sertão Veredas para mostrar a esperteza rosiana no diálogo com outros autores, e nesse caso, com René Descartes. Então, isso é tirado do Descartes e colocado numa forma discursiva ao alcance de criança. Então, nós temos essas figurinhas aí. Vejo uma poça de água na estrada. Je vois une... Não vou ler em francês, porque não estou nem enxergando. Mas é lá do livro mesmo, do Descartes. Chegando perto, não era nada. Ilusão? Isso é uma explicação que o Descartes dá sobre a ilusão, sobre a verdade, etc. Vejam que eu tenho no Grande Sertão. Primeiro, eu fazia e mexia, e pensar, não pensava. Não possuía os prazos, vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquém, quem mói no áspero não fantaseia. Mas agora, feita a longa folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de range-rede. Quer dizer, ele não mói mais no áspero, ele não precisa trabalhar muito, ele está aposentado, está em estado de range-rede. Então, ele agora pode especular ideias, não é? Então, ele diz, e me inventei neste gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito, abrenúncio, essas melancolias. O senhor vê, existe cachoeira, e pois, mas cachoeira é barranco de chão, e água se caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água, ou desfaz o barranco, sobra cachoeira alguma? Não é? Viver é negócio muito perigoso. Então, assim, as leituras dele, ele ia exatamente, não é, retextualizando, entremeando, e a gente às vezes se surpreende, já leu várias vezes e de repente topa com alguma coisa porque estava lendo um livrinho com o neto e uma coisa que ficava esquisita, né, cachoeira que desaparece, você deixava para lá, você topa e encontra uma fonte, né, que desaparece também no minuto, né? Então, esses são isso é apenas um parênteses, mas eu queria mostrar então, eu separei aqui algumas categorias que são as misturas do mundo na obra rosiana. Então, o bem e o mal, né? Eu vou ler alguns, se ficar muito longo, porque sabe qual é a minha esperteza? É que fazer de cada sessão onde eu esteja, onde nós estejamos juntos, é a leitura dos trechos de Guimarães Rosa. É isso que interessa mais. Então, por isso, essa série de citações, né? Bem e mal. Aqueles que estavam lá eram homens ordinários, e também o bíblico. Derreteram debaixo do pé dos meus exércitos, o que foi um desbarate. Como que já estavam de asas quebradas, os anjos, né? Nem provaram resistências deles, mal ouvi uns tiros. E nós, estouramos para o centro, a surto, sugre, destrambelhando na polvorada, feito rodeio de vento. Assaz do que fiz desisto, todos não fizeram? Volvido receei que Diadorim não me aprovasse, mas Diadorim concordou com os fatos, em armas em frente. O que se matou, estragou de gente humana e bichos, até boi manso que lambe orvalhos, até porco magro em beira de chiqueiro. O mal regeu. Deus que de mim tire, Deus que me negocie a vez. A gente viemos do inferno, nós todos, compadre meu que ele me instrui. Dos lugares inferiores tão monstro medonhos, que Cristo mesmo lá só conseguiu aprofundar por um relance a graça de sua substância alumiável,
em as trevas de véspera para o terceiro dia. Senhor, quer crer que lá o prazer trivial de cada um é judiar dos outros, bom atormentar, e o calor e o frio mas perseguem. Não só para dizer que também a Divina Comédia está aqui. E para digerir o que se come é preciso de esforçar no meio com fortes dores, e até respirar custa dor, e nenhum sossego não se tem. Se creio, acho proseável. Repenso no acampo da Macaúba da Jaíba, soante que mesmo via assaz me contaram, e outros as ruindades de regra que executavam em tantos pobrezinhos arraiais, baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos, cortando línguas e orelhas, não economizando as crianças pequenas, atirando na inocência do gado, queimando pessoas ainda meio vivas na beira de estrago de sangues. E Auschwitz também está. Esses não vieram do inferno? Saudações. Se vê que subiram de lá antes dos prazos, figure que por empreitada de punir os outros, em exemplação de nunca se esquecer do que está reinando por debaixo. Entanto, que muitos retomam para lá, constante que morrem. Viver é muito perigoso. Mas o mor infernal, a gente também media, digo, a igualmente. As chuvas já estavam esquecidas e o miolo mau do sertão residia ali, era um sol em vazios. Viver é muito perigoso. Querer o bem com demais força de incerto jeito pode já estar sendo se querendo o mal por principiar. Então, ele, o tempo inteiro, ele faz aparecer o bem e o mal, sem separação, como se um estivesse dentro do outro, e um precisasse do outro para existir. O início do diálogo, né, que ele enceta com o interlocutor, do monólogo virtual, que é um monólogo, de fato, que é um diálogo virtual, ele vai contando uma série de historiazinhas, que aqui não vai dar tempo para motivar que as pessoas releiam o Grande Sertão, e ele vai mostrando que essas histórias vão exatamente trazer sempre uma pergunta. O que é o bem? O que é o mal? São reversíveis? O bem se transforma o mal se transforma em bem? A reversibilidade é um traço importantíssimo na obra do Guimarães Rosa, descoberto por ninguém menos que Antônio Cândido na primeira recepção do romance, mal saído da publicação já em 56. Então nós temos aí essas historietas que mostram exatamente a perplexidade da mistura e a reversibilidade. A historinha de Pedro Pindó e seu filho Valtei, os filhos do Aleixo, que está tudo lá no projeto da Mariana, né? Outros gêneros misturados à trama reforçam as misturas e reversibilidades, por exemplo, o caso da Maria Mutema. E também essas misturas, ele põe em questão a existência do demônio, alegando a existência de Deus, e insiste nas diversas nomeações do diabo. Do demo, não gloso. Senhor, pergunte aos moradores, em falso receio, desfalam no nome dele, dizem só o que diga. E outra coisa, o diabo é às brutas, mas Deus é traiçoeiro. O senhor sabe, Deus é definitivamente, e o demo é o contrário dele. Ah, então, mas tem o outro. O figuro, o morcegão, o túnis, o cramulhão, o debo, o caroxo, o pé de pato, mal encarado, aquele, o que não existe. Que não existe. Que não. É o que minha alma soletra. E da existência desse me defendo em pedras pontudas ajoelhado, beijando a barra do manto de minha Nossa Senhora da Badia. Ah, só ela me vale, mas vale por um mar sem fim. Sertão. Se a santa puser em mim os olhos, como é que ele pode me ver? Digo isto ao Senhor e digo, paz. Mas naquele tempo eu não sabia. Como é que podia saber? E foram esses monstros o sobredito. Ele vem no maior e no menor. Se diz o grão tinhoso e o cão miúdo. Não é, mas finge de ser. E esse trabalho é sem escrúpulo nenhum, por causa que só tem um curto prazo. Quando protege, vem, protege com sua pessoa. Eu queria mostrar também para vocês, assim, como que é o trabalho dele, mais ou menos assim. Vejam, ele vem
sem escrúpulo, tá vendo? Esse trabalho é sem escrúpulo nenhum. Antes ele tinha dito assim, e da existência desse me defendo em pedras pontudas. Escrúpulo é uma pedrinha pontuda, etimologicamente falando. Né? Como ele vai trabalhando com etimologia e trazendo para cá, não é, o trabalho linguístico, e a gente... Então, quer dizer, você lê na superfície, já percebe muita coisa, mas se você se aprofunda no trabalho linguístico, então há mais coisa ainda, né? É inesgotável. A mistura do bem e o mal também estão sugeridas na nomeação das personagens. Por exemplo, Diadorim, que é apelido do amigo amor, composto de diá, que é de diábolo, com sua acepção etimológica de duplo, em contraste com o nome de batismo da personagem, que é Maria Deodorina, onde Deo é Deus, e que significa a Deus dada, em alusão à virgindade preservada até a morte, como se lê em Eu dizendo que a mulher ia lavar o corpo dele. Mandou todo mundo sair, eu fiquei. E a mulher abanou brandamente a cabeça, consoante deu um suspiro simples. Ela me mal entendia. Não me mostrou de propósito o corpo. E disse, Diadorim, nu de tudo. E ela disse, a Deus dada, pobrezinha. Quer dizer, a Deus dada, pobrezinha, é o nome dela, Deodorina. E disse, eu conheci, como em todo tempo antes eu não contei ao Senhor, e mercê peço. Mas para o Senhor divulgar comigo a par, justo travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo em que eu também só soube, que Diadorim era corpo de uma mulher moça perfeita. Estarreci. A dor não pode mais do que a surpresa. Esse são 2 versos da Divina Comédia. Ela era tal que assim se desencantava num encanto tão terrível, e levantei mão para me benzer, mas com ela tapei foi um soluçar, e enxuguei as lágrimas maiores. Uivei, Diadorim. Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucuia. Como eu solucei meu desespero. Também na mistura entre feminino e masculino, não é? A própria história romanesca metaforiza essa mistura ao atualizar o mito da mulher guerreira, da donzela guerreira, né? É o mito da donzela guerreira, que na obra do Guimarães, que tem das Amazonas, que tem no Mulan, que tem em Orlando Furioso, é um mito, assim, tradicional da literatura. E quando ele opta por esse mito para caracterizar a personagem de Diadorim, ele também está fazendo a mistura entre masculino e feminino, não é? E vou ler, né? Mas repeli isso. Não vou ler para saltar. Vocês já sabem isso, né? E também no trabalho linguístico. Esse é realmente, vou dar só uns exemplos, porque eu tenho catado esses exemplos, ainda não acabei de catar. A gente acha que é só um, que alguém descobriu há muito tempo, Benedito Nunes, uma orientanda do Benedito Nunes descobriu, etc. Depois a gente vai lendo com mais calma e vai vendo como ele trabalha o Guimarães Rosa. Quer dizer, ele deixa pistas de que Diadorim é uma mulher, desde o início da narrativa, usando as desinências de gênero na concordância, muito sutilmente, não é? E é interessante a gente pensar nisso, porque quando está lá no meio da narrativa, ele diz assim para o interlocutor, eles devem estar cansados, têm que dormir, eu penso, e aí ele fala assim, olha, aqui eu podia pôr ponto, né? A gente pita um cigarro, toma mais um cafezinho, eu podia pôr ponto, porque eu já contei tudo ao senhor. Para o senhor saber o final, basta pôr atenção no que eu contei. Não desperdiço palavras. Macaco meu veste roupa. Então, realmente, se você ler com atenção, a história já está toda contada até o meio do livro, né? Então, a gente vai encontrar algumas questões assim, de morfema, não é? Olha lá. O trabalho linguístico com morfemas de gênero para sublinhar a ambiguidade, misturando feminino e masculino.
Mesmo com a pouca idade que era minha, percebi que de me ver tremido todo assim, o menino tirava aumento para a sua coragem. Mas eu aguentei o aque do olhar dele. Aqueles olhos, então, foram ficando bons, retomando brilho. E o menino pôs a mão na minha. Encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele. No profundo, desce a minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca, com os dedos dela delicados. Claro que é da mão, mas que também, né? Claro que é de propósito, esse tratado. Vou ler só mais esse. Chamei de Adorim, e era um chamado com remorso. E ele veio, se chegou. Aí, por alguma coisa dizer, eu disse que estávamos falando daquela flor. Não estávamos? E de Adorim reparou e perguntou também que flor era essa, qual sendo? Perguntou, disse. Vi que ela não gostava de Adorim. Digo ao Senhor que alegria que me deu. Ela não gostava de Adorim, esse é o Tarsília. E ele, tão bonito moço, tão esmerado e prezável, aquilo para mim semelhava um milagre. Não gostava? Nos olhos dela, o que vi foi asco, antipatias, quando em olhar eles dois não se encontravam. E de Adorim me fez medo. Ele estava com meia raiva, o que é dose de ódio, que vai buscar outros ódios. De Adorim era mais do ódio do que do amor? Me lembro. Lembro dele nessa hora, nesse dia tão remarcado. Como foi que não tive um pressentimento? O Senhor mesmo, o Senhor pode imaginar um corpo claro e virgem de moça, morto à mão, esfaqueado, tinto todo de seu sangue, e os lábios da boca descorados no branquiço, os olhos de um terminado estilo, meio abertos, meio fechados? E essa moça, de quem o Senhor gostou, que era um destino e uma surda esperança em sua vida, a de Adorim. Isso nas primeiras páginas do livro. Quer dizer, já está contado. Não é? Bom, vamos passar. Isso tudo vai dizer exatamente. Tem esse, só porque está aqui nesse slide. Você já está desistido dela? Enfim, ele indagou. Dela quem dela? Tu significa essas velhacas palavras. Eu só fiz que respondi redatado. Quer dizer, alguém se refere a de Adorim como se fosse ela, né? Mistura também de sertão e cidade. Ah, tempo de jagunço tinha mesmo de acabar. Cidade acaba com sertão. Acaba? Mas o demônio não existe real. Deus é que deixa se afinar à vontade o instrumento, até que chegue a hora de se dançar. Travessia, Deus no meio. Quando foi que eu tive minha culpa? Aqui é Minas, lá já é Bahia. Estive nessas vilas, velhas, altas cidades. Sertão é o sozinho. Compadre meu Clemen diz que eu sou muito do sertão. Sertão é dentro da gente. Ele vai o tempo inteiro misturar sertão e cidade. Pode prosseguir. Eu não vou ler mais exemplos, são esses aí, senão vai ficar muito comprido. Ele vai misturar também erudito e popular. Estão seguindo meu raciocínio? Bem e mal, masculino e feminino, sertão e cidade. Então, erudito e popular. Senhor, crê sem estar esperando? Tal que disse ainda hoje, eu mesmo disso, para mim eu peço espantos. Quem é que me ecoava? Agora eu velho vejo, quando cogito, quando relembro, conheço que naquele tempo eu girava leve demais e assoprado. Deus deixou, Deus é urgente sem pressa, o sertão é dele. Então veja, velho e verro. Português, espanhol. Cogito, latim. Traduzido, conheço, português. Então ele usa o erudito e o popular, sempre um pertinho do outro, para chamar a atenção do leitor, não é? Esse aqui é compridinho, mas vocês vão gostar. Olha aqui. Tem uma florzinha no sertão que é um lírio branco. Esse lírio, ele se planta, né, na casa de
na jardineira da casa das pessoas que pretendem casar, né, que são as noivinhas, né, do tempo do sertão. E essa tem todo um folclore em volta dessa planta, que eu vou mostrar para vocês, que aqui está uma cena em que está Otacília, a noiva com quem ele vai se casar, uma putinha chamada Nhorinhá e Diadorim, que são os três amores da vida de Riobaldo. O amor oficial, que é a noiva, o amor carnal, que é Nhorinhá, e o amor proscrito, proibido, que é Diadorim. E eles estão discutindo sobre essa florzinha. Então, eu vou contextualizando e vou dizer. Mas na beira da alpendrada, eu vou mostrar para vocês o erudito e o popular. Não é só a mistura, não. Mas na beira da alpendrada tinha um canteirozinho de jardim com a escolha de poucas flores. Das que sobressaía era uma flor branca, que fosse caeté, chamava-se no sertão caeté, e que parecia um lírio, alteada e muito perfumosa. E essa flor é figurada, o senhor sabe? Morada em que tem moças, plantam dela em porta da casa de fazenda. De propósito, plantam para resposta e pergunta. Eu nem sabia. Indaguei o nome da flor. Casa comigo, Otacília baixinho me atendeu. E no dizer, tirou de mim os olhos, mas o tiritozinho de sua voz eu guardei e recebi porque era de sentimento, ou não era. Daquele curto lisinho de dúvidas foi que minou meu mais querer. E o nome da flor era o dito, tal se chamava, mas para os namorados respondido somente. Consoante outras, as mulheres livres, dadas, respondem, dorme comigo. Assim era que devia de haver de ter de me dizer aquela linda moça Nhorinhá, filha da Ana dos Usa, nos Gerais Confins, e que também gostou de mim e eu dela gostei. Ah, a flor do amor tem muitos nomes. Nhorinhá, prostituta, pimenta branca, boca cheirosa, o bafo de menino pequeno. Confusa é a vida da gente, como esse rio meu, Urucuia, vai se levar no mar. Porque no meio do momento, me virei para onde lá estava Diadorim, e eu, urgido, quase aflito, chamei Diadorim. E era um chamado com remorso, e ele veio, se chegou. Aí, por alguma coisa dizer, eu disse que estávamos falando daquela flor. Não estávamos? E Diadorim reparou e perguntou também que flor era essa, qual sendo? Perguntou inocente. Ela se chama Liro-Liro, Otacília respondeu. O que informou, a altaneira disse, vi que ela não gostava de Diadorim. Digo ao senhor que alegria que me deu. Ela não gostava de Diadorim, ele tão bonito, etc, etc. Não gostava? Nos olhos dela o que vi foi asco, antipatias, tal, tal. E Diadorim me fez medo. Ele estava com meia raiva, o que é dose de ódio. Pode passar que eu já li no outro. E aí, passa mais um pouquinho, tem essa referência à flor. Seu Abão, o senhor escute. Diadorim já está no final do livro e ele está querendo mandar para um anelzinho que ele comprou para Diadorim, uma pedrinha, e Diadorim não aceitou, já está no final do combate, ele está mandando a pedra para o noivado com Otacília. Ele diz, por esse fazendeiro, seu Abão, o senhor escute, o senhor cumpra. Pega este mimo, zelando com os dedos todos de suas mãos, já e já. O senhor viaje num bom animal, siga rumo dos Buritis Altos, cabeceira de vereda, para a fazenda Santa Catarina. A fazenda onde Otacília mora é Santa Catarina. E mais disse que era para entregar de minha parte à moça da casa, que Otacília se chamava, a qual era minha sempre noiva.
mas não dando razão de nomear minha pessoa pelos altos títulos, porque ele já era um jagunço famoso, nem citando chefia de jagunços, mas somente prezar que eu era Riobaldo, com meus homens, trazendo glória e justiça em território dos Gerais, de todos esses grandes rios que do poente para o nascente vão, desde que o mundo é, enquanto Deus dura. Para mostrar para vocês o trabalho linguístico do Rosa. Olha, sempre noiva é uma analogia fonética de sentinódia. Tem todo gramática histórica que vocês abrirem de língua portuguesa, tem isso. Sempre noiva é como o povo falava o nome do lírio, que em termos eruditos era sentinódia. Então, sempre noiva sempre noiva é a analogia fonética de sentinódia ou centenódia, um tipo de lírio, que ele já usou, liro-liro, e seu nome científico é Cataranthus roseus, Santa Catarina, nome que ecoa a fazenda onde morava Otacília. Então, está vendo o trabalho como que é? É um trabalho de dicionário, de exploração do código linguístico em todas as suas vertentes, erudita, popular, associativa, né? Então, esses dicionários analógicos que têm surgido ultimamente, bons dicionários, são um caminho importante para a gente ler Guimarães Rosa. Oral e oralidade, né? Sempre misturado. Por exemplo, o senhor já sabe, viver é etc. Ele fala, né? Viver é etc. Eu tinha vindo para ali, para o sertão do norte, como todos uma hora vêm. Eu tinha vindo quase sem medo notar que vinha, mas prezado. Mas está escutado, né? Prezado, no sentido de querido, né? Com vontade, ou prezado, que é de fato preso, né? Precisão de agentear um resto melhor para a minha vida. E aqui, ele brigando com Zé Bebelo, discutindo, onde ele usa lei com maiúscula e lei com minúscula, que não é percebido na oralidade, e só é percebido na escrita, porque o livro é, de fato, tem uma vertente metalinguística que é exatamente o embate e a complementaridade entre oralidade e escrita, porque tudo é e não é, né? Então, ele disse, Zé Bebelo, eu tenho a lei com maiúscula, e soldado tem a lei com minúscula. Eu disse, Riobaldo disse, então estão juntos. Ele diz, mas agora a minha lei é a dele, são diversas. Então ele vai brincando com chefe com maiúsculo e chefe com minúsculo, mas na oralidade não se percebe, a gente só percebe quando está escrito, né? Então ele está um pouco rindo do leitor. E por fim, eu acho que é por fim, chefe, pode ir. E também, eu quero mostrar isso aqui porque, meio com raiva, porque esse trecho que eu tinha descoberto num documento está sendo aí na internet todo espalhado como se fosse de outra pessoa, então eu preciso de recuperar isso. Então é o seguinte, existe também uma homenagem à escrita no livro, e aí nesse trecho das guerras ele vai mostrar o uso da máquina de escrever, da máquina dele, da Remington, aquela portátil que está lá no museu dele, que ele vai dizer, esses meus jagunços apragatados pebas, formavam trincheira em chão e em tudo. Eles sabiam a guerra, por se feito já tivessem sabido na mãe e no pai. Só se aos uivos urros se zurrava. Ai, como tomei chegada e peguei postura. Valia ver, comandar? Gritei, chagas de Cristo. Os meus davam ainda outros gritos, a carabina em mãos, coisa mexedora. A gente disparava dentro dos quintais, avançávamos, e de trás das casas, e guardávamos o emboque da rua. São os tiros. As palavras também são armas, são tiros. Então, diz que lê, diz que escreve, tiraria a máquina, aos tantos juntos relando, 5 deles, 5 dedos, 5 mãos. A gente tinha de caber em buracos escavados. A cabeça da gente é que dá voltas, mesmo no esconderijo, como para se desviar. Mas não se tem medo a gasto. Eu dizia fré e botava a bililica na agulha. Quer dizer, ele compara o tiroteio a uma máquina de escrever, né? 5 dedos, 5 deles, 5 mãos. E depois os hibridismos de gênero e formas literárias, né? O épico e o lírico, quer dizer, é uma obra épica que mostra um combate, não é? Uma disputa
no sertão, né, à moda épica dos épicos gregos. É lírico toda a parte da escrita, o amor, o conhecimento de Diadorim, a narrativa do eu, né? É narrativo e é dramático, porque ele começa com travessão, né? Então é como se Riobaldo estivesse falando diretamente para nós, não tem a resposta ao travessão, né? Então a gente assiste a um monólogo interior, então é dramático. E as muitas formas narrativas, né? Você tem carta, você tem bilhete, você tem cardápio, você tem uma série de coisas que hoje, na contemporaneidade, estão tão insensadas, porque são feitas de uma maneira mais paratática, e você tem isso muito costurado, isso muito sintetizado, né, no livro inteiro, com muitos liames sintáticos. E a prosa e a poesia, que eu vou terminar, porque gosto muito desse pedaço aqui, para terminar acho que fica bonitinho. Claro que Guimarães Rosa começa escrevendo poesia, né? Ele escreve Magma em 26, então ele ganha o prêmio da Academia Brasileira de Letras, primeiro prêmio, mas renega a obra, não quer que ela seja publicada, porque ele chega à conclusão de que a poesia é a morte da poesia, a forma poética, né? Assim, a forma, a versificação, a estrofação, quer dizer, os modelos formais de poema, eles matariam a poesia. Então, ele não quer mais fazer, ele diz, poesia profissional, e não faz mais. O livro é publicado em 98, porque as filhas dão ordem de publicar, mas, na verdade, ele tinha se negado a fazer a publicação. Porque ele já faz poesia na prosa, né? Não bastassem muitos exemplos. O Burrinho Pedrez tem um ensaio maravilhoso do professor Wilton Cardoso de Souza, publica nos 10 anos da revista da UFMG, e depois Dona Ângela Vaslião, o ritmo em Burrinho Pedrez, mostrando que todo o andar do bando que ia ser vendido numa terra distante, todo o andar da boiada, ele é um andar que se faz ou em versos de sílabos ou trissílabos, redondilha maior, redondilha menor, dependendo do ritmo que essa boiada precisa de andar com relação ao tempo, com relação ao cansaço dos bois, etc. E tem esse pedacinho que está em cara de bronze, no corpo de baile, em que há uma enumeração de espécies vegetais. E está escrito assim em prosa. E os arbustos, as plantinhas, os cipós, as ervas, a Damiana, a Angélica do Sertão, a Douradinha do Campo, o João Venâncio, chapéu de couro, o bom homem, o boa tarde, o cabelo de Ângelo, o balança-cachos, o bilo-bilo, o alfinete de noiva, o peito de onça, o braço de preguiça, o aperta João, o São Gonçalinho, a ata brava, a bradamundo, a gritadeira do campo, né? E Pedro Xisto faz um artigo que está publicado no Eduardo Coutinho, que é a Fortuna Crítica, nessa página aqui, e eu vou mostrar para vocês a análise que ele faz desse poema escondido atrás da enumeração dessas espécies. Aí ele tem animação. As moças. A Damiana, a Angélica do Sertão, a Douradinha do Campo. Ele faz pelo gênero e vai separando por ponto final. Os homens. O João Venâncio, o chapéu de couro, o bom homem. O namoro. O cabelo de anjo, aí já é semântico. O balança-cachos, o bilo-bilo, o alfinete de noiva. A sedução. O peito de moça, o braço de preguiça, o aperta João, o São Gonçalinho. A aproximação. O boa noite. A força, que é um eufemismo, a força, né? A ata brada, a brada mundo, a gritadeira do campo. Né? Então você tem
uma relação, né, sexual, você tem um encontro amoroso, né, que é feito apenas com a parte semântica e morfológica dos elementos e que passa desapercebido, né? É claro que no contexto vai estar lá, se percebe. E a gente precisa, então, de alguém como Pedro Xisto, que fez essa leitura para nós. Então, o que eu queria mostrar é exatamente isso, né? Acho que não tem mais, não, acho. Vocês já estão livres de mim. Conclusão. Revisitadas as misturas e os hibridismos do mundo rosiano, estetizada nas formas de suas linguagens e literatura, pôde-se perceber que o discurso do método de Guimarães Rosa versa sobre o dialogismo, a interação verbal, características da própria polifonia que na teoria bakhtiniana do romance é a condição do gênero romance. A intersubjetividade que se estabelece entre sujeitos, narrador e narratário, locutor e interlocutor, falante e ouvinte, autor e leitor, e que se faz em movimento sempre reversível do eu ao tu, do si ao outro e vice-versa, traz como efeito de sentido a dúvida, a incerteza, a não certeza, responsáveis pela reflexão, pela crítica, pelo respeito à palavra do outro no coro das vozes. Assim se construiria o conhecimento do sujeito e do mundo, de certa forma, aí estariam Descartes e Rosa, pois se penso, logo existo. No entanto, é preciso avançar na história do pensamento filosófico e refletir sobre outra máxima do conhecimento que põe em questão o narcisismo do sujeito, cujo pensamento regularia até mesmo a existência. Eu penso, então eu existo? Quando a máxima lacaniana, sou onde não me penso, ecoa, somos levados a ver que o real, a verdade, estão para sempre perdidos. A ilusão de seu encontro só se dá através do outro, da alteridade, pela linguagem, espelho do próprio inconsciente. É nessa travessia, nessa encruzilhada, nesse redemoinho, que um rio correndo baldo busca achar sua verdade com a ajuda do outro, com a nossa ajuda de leitores. As referências são Bakhtin, Barthes e os outros. É isso, muito obrigada.